Olá, alunos e amigos da Frateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando a disciplina História do Cristianismo. Nessa fase do estudo, nós vamos tratar um pouquinho do guia histórico da história do cristianismo. Os principais fatos que aconteceram ao longo da história, como foi o primeiro século da era cristã. E nesse primeiro século da era cristã, dos anos 26 até o 30 depois de Cristo, é exatamente quando a Igreja de Jesus Cristo ela é constituída. Foi quando Jesus ajuntou alguns judeus convertidos que foram batizados para iniciar, para começar a sua igreja. Não havia, assim, nesse contexto, uma organização formal. Jesus institui apóstolos, ele dá apóstolos à sua igreja, eles estão no fundamento dela, inclusive a doutrina da igreja fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Você vê isso em Atos 2, a partir do versículo 42, que uma das características da igreja do primeiro século é que a igreja permaneceu na doutrina dos apóstolos. Jesus deu a fé, Jesus deu a doutrina apostólica à igreja uma só vez para sempre. Ou seja, o que foi estabelecido, o que foi instituído por Cristo por meio dos apóstolos, não pode ser acrescentado, alterado de maneira alguma. É suficiente para a igreja do Senhor em todos os tempos. Essa doutrina, esta fé apostólica, ela é completa e não há necessidade de receber alguma outra nova revelação. Eu até aconselho vocês, estudantes de teologia, quando você encontrar qualquer mestre, qualquer ensinador que chegue para você e diga: olha, recebi uma revelação nova, nunca ninguém viu isso antes, por favor, descarta. Porque se em 2000 anos de história de igreja, da era cristã, não há nada parecido, pode ter certeza que é heresia. Jesus, ele dá o batismo à igreja nesse início dela, ordenando os discípulos que pregassem o evangelho em todos os lugares. A proposta dele de fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estabeleceu também como um ato memorial a ceia, que celebra a sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício, a fim de que os cristãos lembrassem dele até o dia da sua vinda. Ele também deu disciplina para a igreja, para que ela pudesse viver separada do mundo, caminhando um caminho de purificação, de santificação, juntamente com todos os seus membros. A igreja, ela não caminha, ao ser estabelecida, ao ser inaugurada, ela nasce no Calvário e é inaugurada no Pentecostes, ela não caminha sozinha. Jesus, para cumprir a promessa revelada por Deus, ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado sobre a vida da igreja. E é o Espírito Santo que consola a igreja, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça, e estará conosco para sempre. Jesus deu à igreja também a ordem de pregar o evangelho, de batizar discípulos, de ensiná-los dentro dessa doutrina até os confins da terra e até a consumação do século. No início da igreja, no início da era cristã, a igreja ela era independente, ela era separada do Estado, ela não tinha uma união com o império, pelo contrário, ela era perseguida pelas autoridades daquela época. E nesse início de igreja da era cristã, Jesus prometeu que a sua igreja não morreria. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a igreja surge e começa a se expandir, vale ressaltar que cada igreja ela era
independente, ela era autônoma, sem hierarquia, diferente do contexto atual, que tem uma organização formal, igreja sede, congregações, convenções, superintendência. A igreja no início do primeiro século, cada igreja estabelecida de cidade em cidade, ela era autônoma. É claro que se doutrinava, se ensinava nessas igrejas aquilo que eles haviam recebido através dos apóstolos que andaram com Jesus. No ano 70 depois de Cristo, aconteceu um fato que mudaria a história para sempre. Jerusalém é destruída quando é invadida pelos soldados romanos, através da liderança do general Tito. Israel é disperso por toda a face da terra. Israel começa a sofrer com a diáspora. Eles têm que sair da sua terra e são dispersos, espalhados por ordem do próprio Império Romano. E com essa dispersão, no final do primeiro século, o que aconteceu? A igreja já tinha se expandido por muitas terras, tais como a Palestina, a Síria, a Grécia, a Turquia, Itália, Espanha, Bretanha, Pérsia e até a divisa da Índia, da África e muitos outros lugares. A igreja, com a perseguição e com a dispersão dos judeus, porque ela começa junto dos judeus lá em Jerusalém, ela se espalhou à medida que os judeus foram dispersos pelo mundo. Pedro, quando escreve a sua epístola, ele direciona aos cristãos que estavam dispersos pelo mundo. Então observa bem que a igreja ela foi missionária, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da dispersão, os crentes não pararam de proclamar o evangelho, de pregar a fé. E nesse tempo que a igreja se expande, cresce e vai se multiplicando, mesmo muitos cristãos morrendo, aconteceu algumas heresias que surgiram diante de muitas igrejas, diante de muitos servos do Senhor, mas a igreja permaneceu fiel. E nenhuma igreja no mundo, naquele contexto, estava ligado ao Estado. Eles mantinham a pureza doutrinária, a simplicidade do Evangelho, a ortodoxia da doutrina dos apóstolos. Não havia nenhuma organização missionária, mas a igreja fazia missões. Não havia nenhuma organização de associação, mas a igreja vivia em comunidade. Não havia nenhuma convenção estabelecida, mas a igreja tinha uma base sólida através dos ensinos dos seus mestres, pastores, profetas, evangelistas e apóstolos que Deus constituiu para a sua igreja. Então a igreja no primeiro século, ela caminhou de cabeça erguida, com suas dificuldades, com suas limitações, com poucos recursos materiais, mas com um comprometimento invejável para as igrejas dos dias de hoje. E ela cresceu de uma forma sólida, combatendo os falsos ensinos, as falsas heresias, os falsos mestres e consolidando a fé dos primeiros crentes. Esse é o resumo da história da igreja no primeiro século.